Olá, pessoal. Bom dia para todos. Eu sou o Matheus Viciani, professor de vocês. Como é que vocês estão? Hoje, pessoal, nós vamos dar sequência aqui no passado simples, né, com outros verbos. A gente já tinha falado aqui dos verbos irregulares, né, que vão ser muito relevantes aqui nas afirmativas. Não sei se vocês lembram aí dessa listinha aqui, que vai ser uma lista bem relevante, né, na nossa construção de vocabulário. Pessoal, relembrando, essa lista aqui dos irregulares, realmente, isso aqui é para mudar de nível, tá? Isso aqui realmente é para mudar de nível. Fica bem complicado de pular de nível aí, sem ter dominado as traduções desses irregulares e também a sua forma no passado. Lembrando aqui para vocês que essa terceira coluna, essa coluna da direita do passado participa, a gente pode ignorar por enquanto, tá? Ela não vai ser tão relevante. A gente praticamente não vai usar essa terceira coluna por enquanto, ok? Esse assunto aqui vai ser um assunto um pouco mais avançado. Então podem ignorar ela e foquem realmente nessas duas primeiras colunas. Aqueles alunos que já fizeram teste, né, dominaram bem aí essas traduções e o passado, tranquilo, vamos seguir em frente. Aqueles que não, a gente vai seguir em frente aqui, mas eu aconselho vocês fortemente de dar mais uma estudada aí ao longo das próximas aulas, ok? Tentem dar mais uma dominada aí de pelo menos 80%, tanto de tradução quanto de saber o passado de cada um desses verbos, tranquilo? Mas de qualquer forma, nós vamos seguir em frente aqui. Recapitulando aqui então, pessoal, no tempo 2.2, que é o passado simples com outros verbos, aqui a gente não vai falar dos verbos especiais, né? A gente não vai falar do verbo to be. Entrando qualquer outro verbo comum aqui, nós vamos seguir essas regras. Vamos falar aqui, recapitulando então as afirmativas. Verbos regulares, quando a gente quer colocar esse verbo no passado, basta a gente acrescentar esse ed. A gente viu algumas exceções para isso, mas no geral basta acrescentar esse ed. Por exemplo, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Tranquilo? É, eu caminho, I walk. Eu caminhei, I walked. E por aí vai. Já os verbos irregulares nas afirmativas, a gente não pode simplesmente colocar esse ed. A gente tem que, cada verbo irregular tem sua própria forma no passado, como a gente viu aqui nessa lista. Por exemplo, passar de become é became, não é becomed, né? Estaria incorreto. Cada verbo irregular tem a sua própria forma no passado, ok? Então cabe a gente guardar de cabeça aí qual que seria cada uma dessas formas, tranquilo? Claro que a gente não vai saber o passado de todos os irregulares, aqui nós estamos falando dos 50 mais usados, nós temos milhares de verbos irregulares aí, basta a gente saber para a conversação os principais, ok? Essa lista dos irregulares que a gente pegou aqui contempla aqui até o vocabulário B1, que é o necessário para a gente iniciar com nossa conversação. Pessoal, chega de falar das formas afirmativas, né? Vamos falar agora das negativas e das formas interrogativas. Uma coisa que a gente comentou aqui nas afirmativas é a diferença dos regulares para os irregulares. Nas negativas e interrogativas, não importa se o verbo é regular ou irregular. Para todos os verbos, nós vamos utilizar o did como auxiliar. Tá vendo aqui? Para todos os pronomes, nós vamos usar o did. Vocês lembram que no presente a gente tinha auxiliar do e does? Mas aqui no passado nós só vamos ter um, ok? Guardem isso. O auxiliar aqui do passado, somente o did. E aí não importa se o verbo é regular ou irregular. Por exemplo, se for um verbo regular, ele vai perder o ed, né? Tipo wanted aqui. Ela queria açúcar. She wanted sugar. Na negativa, a gente vai usar esse auxiliar aqui antes do not. She did not. E aí o verbo volta para a sua forma original, que seria a forma no presente, né? Por que isso, pessoal?
Porque o did já está sinalizando que essa frase está no passado. Se eu mantenho o ed, eu estou falando que essa frase está no passado duas vezes. É redundância, ok? Não faz sentido. Então a gente usa o did, o verbo volta para a sua forma original. Ah, mas e se fosse um verbo irregular? Vamos supor que a gente queria falar assim, ela trouxe açúcar. O passado de trazer, né, vai ser brought. No presente, bring. No passado, brought. Vamos supor que ficou assim, she brought sugar na afirmativa. Na negativa, voltaria para bring, que seria a forma no presente. Então, guardem isso. Mas esse tipo de informação, pessoal, eu sei que é interessante praticar bastante, tá? Porque muita informaçãozinha cruzada. Vocês viram aqui que nas afirmativas nós temos regulares e irregulares. Nas negativas e interrogativas, a gente vai ter o did, e aí o verbo vai sempre voltar para a sua forma original, que seria a forma no presente. Então tentem dominar isso aqui muito na prática, tá? Porque de fato, na lógica até um pouco tranquilo, mas à medida que você vai conversar, você vai ver que a maioria dos erros de conversação estão em cima desse tempo, tá, pessoal? Eu posso falar com propriedade que o passado simples está entre o top 3 aí dos maiores erros de conversação. É muito comum tentar falar essa frase aqui usando, por exemplo, she does not want it. Esse erro é muito comum na conversação. Então, observem que, de fato, esse tempo 2.2 é o tempo verbal mais crucial que nós temos. Então, deem um foco especial para eles. É por isso que a gente até dedicou. Essa é a nossa terceira aula sobre esse tempo, né? É um tempo verbal realmente que vale a pena a dedicação para dominar bem. E aí, podem me cobrar depois. Quem dominar esse tempo e não falar assim, futuro simples é manha, presente contínuo, passado contínuo é manha, pode me cobrar, tá? Porque, de fato, até o passado simples dominando bem, os demais tempos verbais vão ser muito tranquilos, até o futuro contínuo, tá? Futuro simples vai ser bem tranquilo uma vez que vocês dominaram o passado. Presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, vocês vão ver que vão ser bem mais tranquilos. Bom, pessoal, vamos então seguir aqui. Então, nas negativas, a gente vai usar o did antes do not e mantém o verbo na sua forma original. Já nas interrogativas, a gente ainda vai manter o did como auxiliar, só que seguindo a lógica lá do auxiliar, o did vai vir antes do sujeito, né? Did she want sugar? Mais uma vez, o verbo na sua forma original, tranquilo? Eu vou mandar esse recorte aqui mais uma vez lá no nosso grupo, né? Para eu encaminhar para vocês depois. E já vamos fazer algumas frases aqui para a gente praticar. Vamos pegar aqui, ó. Ele caminhou ontem. Como é que seria essa frase, pessoal? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e escreverem, ok? Ou simplesmente gravar o áudio e me enviar, o que vocês acharem mais tranquilo aí. Podem pausar o vídeo e fazer isso. Bom, pessoal, retomando aqui, agora que vocês já tentaram fazer vocês sozinhos aí, nós vamos responder aqui então. Então, na afirmativa, ele caminhou ontem. Pessoal, um detalhe para quem está iniciando. Como que eu, Matheus, sei que esse é um verbo regular? Somente pela prática. Somente de tanto conversar, de tanto praticar, de tanto ler, eu sei que caminhou um verbo regular. Eu sei que existe o walked, ok? Eu sei que o walk não tem uma forma como uma forma própria, né? Somente pelo conhecimento prévio. Não tem como, sem você conhecer os verbos, sem você ter lido e tal, saber muito qual é verbo regular, qual é irregular. Na dúvida, nesse momento, confiram a lista dos irregulares. Se não tiver lá, creiam que é um verbo regular. Com o tempo, o que eu indico para vocês é o seguinte: se você não tem certeza se é irregular ou irregular, assim, a grande maioria dos verbos são regulares, ok? Especialmente os menos usados. Então, assim, na dúvida, acredite que ele é regular.
Se não for, você vai errar na conversação, mas não vai soar tão feio. A pessoa vai entender, o nativo vai entender e vai passar e tudo bem. Tranquilo? Bom, vamos lá. He, caminhar vai ser walk, acrescentando o ed, walked, e yesterday. Então, ele caminhou ontem, he walked yesterday. Detalhe, pessoal, não é walked. Aqui tem mais um som de i, beleza? Guardem esse som de i. Se vocês falarem nesse momento walked, ok, nesse momento vai estar passando, mas walked não. Tranquilo? Com o tempo a gente vai quebrando esse D aqui para um som de um T meio quebrado, né? Walked, ok? Mas é isso por enquanto. Ele não caminhou ontem, como é que seria? A gente viu que a gente precisa de um auxiliar sempre numa negativa antes do not. No passado, nosso auxiliar é o did. He did not walk. Verbo volta para sua forma original. Yesterday. Beleza? Ah, professor, eu posso abreviar isso aqui? Claro. As abreviações do not, pessoal, na sua grande maioria, a gente troca o O pelo apóstrofo, esse tracinho em cima, né? E aí a gente junta com o auxiliar que tá antes. Então, did not vira didn't. Qual é a forma mais correta? Nenhuma, as duas estão corretas, tá? Na conversação, a gente tende a usar mais a abreviada. Usando a não abreviada mais para dar uma ênfase maior no que você quer falar, quando você dá até uma pausa, né? He did not walk yesterday. Para dar uma ênfase um pouco maior. Na conversação mais fluida, mais usual, a forma abreviada é mais comum, tá? Na interrogativa, a gente sabe que o auxiliar tem que vir antes do sujeito, e aqui o auxiliar nosso é o did. Did he walk yesterday? É isso aí, pessoal, bem tranquilinho, né? Vamos para a nossa próxima frase aqui. Você correu com ele. Podem pausar o vídeo, gravar o áudio ou escrever no caderno, que vocês acharem mais fácil aí, me mandar. Bom, pessoal, agora que vocês já finalizaram aí, né, a tentativa de vocês, vamos lá. Você, you, correu. O correr, a gente sabe que é run, e o passado de run, verbo irregular, vai ser ran, com A, né? You ran with him. Não é Rita, pessoal. Lembrando que pronomes de sujeito a gente usa no início de frase, pronomes de objeto a gente usa geralmente em final de frase. Depois do verbo, a gente não pode usar pronome de sujeito, tem que ser um pronome de objeto. A lembrar aí, né? Him, her, me, us, them são os pronomes de objeto, né? You e it repetem. Us, acho que eu não comentei. Bom, vamos lá. Na negativa, então, mantemos o you, auxiliar did, not, run ou ran? Pessoal, lembrem-se, did not, o verbo volta para a sua forma original. You did not run with him. Porque senão dá ideia de redundância, né? Eu estou falando que essa frase está no passado duas vezes. Observem então que, independente do verbo ser regular ou irregular nas negativas e interrogativas, ele volta para a sua forma original, que é a forma no presente, tranquilo? Ele é relevante ser regular ou irregular somente nas afirmativas. A interrogativa aqui então, did vindo antes, did you run with him? Pessoal, outra maldade aqui também, em teoria, sempre a interrogativa tem que ser mais fácil que a negativa. Porque aqui você já viu o auxiliar que você tem que usar, na interrogativa você só vai mudar a ordem dele, né? Então, assim, uma pequena maldade aí. Usei um auxiliar determinado na negativa, na interrogativa eu vou ter que usar ele novamente, só vou mudar a ordem, né? Última frase aqui para a gente finalizar. Vocês podem pausar o vídeo aí mais uma vez, pessoal, para tentarem aí, né?
com o áudio ou escrevendo. Vamos lá. Bom, uma vez que vocês já fizeram a tentativa aí, vamos responder. Elas conversaram sobre a festa. They talked, verbo regular, né? Talked about the party. They talked about the party. They spoke about the party não soa tão bem, tá, pessoal? Esse tipo de conversaram sobre aqui, o talked about melhor, tranquilo? They talked about the party. Na negativa, they did not talk about the party. They did not talk about the party. Interrogativa, did they talk about the party? Did they talk about the party? Só conferir aqui. Pessoal, estou mandando esse recorte aqui lá no nosso grupo. Eu tenho que mudar a cor dessa seta aqui. Sempre que eu vou cortar a tela, ela fica meio escura. Ok, deixa eu mandar aqui para vocês. Mandei aqui as frases. Ok, deixa eu gravar um áudio agora. Vocês podem acompanhar aqui. Ele caminhou ontem. He walked yesterday. He did not walk yesterday. Did he walk yesterday? Você correu com ele. You ran with him. You did not run with him. Did you run with him? Elas conversaram sobre a festa. They talked about the party. They did not talk about the party. Did they talk about the party? Pessoal, podem acompanhar aqui mais uma vez. Ele caminhou ontem. He walked yesterday. He did not walk yesterday. Did he walk yesterday? Você correu com ele. You ran with him. You did not run with him. Did you run with him? Elas conversaram sobre a festa. They talked about the party. They did not talk about the party. Did they talk about the party? Muito bem, pessoal. Agora que vocês viram aqui, nós vamos assim. Podem pausar aí para ler em voz alta uma vez, pelo menos. Esse aqui vocês ainda não precisam me enviar, tá? Só pausar aí para ler em voz alta para guardar um pouco mais essa ordem, ok? Podem pausar o vídeo aí. Bom, pessoal, agora que vocês leram em voz alta, nós vamos ouvir uma última vez, sem olhar, ok? Não olhem para a tela agora, só ouçam e depois nós vamos fazer essas frases de cabeça, ok? Só ouvindo. Ele caminhou ontem. He walked yesterday. He did not walk yesterday. Did he walk yesterday? Você correu com ele. You ran with him. You did not run with him. Did you run with him? Elas conversaram sobre a festa. They talked about the party. They did not talk about the party. Did they talk about the party? Excelente, pessoal. Agora que vocês ouviram aí a última vez, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar fazer essas frases aí de cabeça, tá? Eu vou falar a frase e aí vocês vão pensar em falar em voz alta. Esse áudio, vocês podem até gravar e me enviar agora, ok? Vou falar a frase, vocês podem gravar e me enviar. A frase é: ele caminhou ontem. Como é que seria essa frase? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Pensem aí e me enviem. Ele caminhou ontem. O áudio, esse é somente o áudio, ok? Ele caminhou ontem. Bom, pessoal, depois de vocês terem pausado o vídeo aí para me enviar esse áudio, agora nós vamos para a segunda frase.
Você correu com ele. Afirmativa, negativa e interrogativa. Pausem o vídeo para me enviar esse áudio. Você correu com ele. Bom, agora que vocês me enviaram o segundo áudio, vamos para o último agora. A frase é: elas conversaram sobre a festa. Pausem o vídeo para me enviar essa afirmativa, negativa e interrogativa. Sobre a frase: elas conversaram sobre a festa. Bom, pessoal, agora que vocês finalizaram as três frases, né? Ele caminhou ontem, você correu com ele e elas conversaram sobre a festa. Um ótimo exercício para praticar, né? As conjugações aí do passado. Nós vamos para o nosso exercício aqui. Vamos começar a responder o exercício sobre as negativas. Vamos esquecer um pouco então os irregulares. Vamos falar agora sobre o passado simples nas negativas, ok? Podem pausar aqui o vídeo, tentar responder de cabeça, ok? Bom, pessoal, agora que vocês tentaram pausar o vídeo para responder de cabeça, eu vou respondendo aqui. Número 1 ao 5. I did not go out last night. Então, did vem antes do not. Bem tranquilo esse exercício, né? O verbo sempre mantém na forma original, que é a sua própria forma no presente. You did not come to the party. She did not love chocolate as a child. Essa frase aqui significa quando criança, tá? E não como uma criança, que vai ser quando criança. Essa que é a ideia da frase. 4. He did not like sport. E a 5. We did not study for the exam. Exercício bem tranquilo, né? Negativas, então, bastou a gente colocar o did aqui antes do not. Bem tranquilinho, né? Só para a gente condicionar mesmo. Bora então para as interrogativas. Isso está muito fácil. Vamos para as interrogativas. Pessoal, também podem pausar aqui esse exercício das interrogativas. Podem pausar aí e tentar responder de cabeça, tá? Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que vocês já tentaram responder aí, eu vou vir corrigindo agora. Vamos lá? Então, aqui nas interrogativas, bem tranquilo. Só lembrar que o auxiliar tem que vir antes do sujeito, né? Que na grande maioria das vezes é um pronome. Aqui do 1 ao 5, todos são pronome, né? Todos os sujeitos aqui são algum tipo de pronome. Bora lá. Número 1. Did I see you last week? 2. Did you meet your father yesterday? 3. Did we go to Spain in June? 4. Did it snow last winter? 5. Did they stay in last night? Esse stay in é uma expressãozinha que significa ficar em casa, ok? Então, do 1 ao 5 aqui, bem tranquilinho também as interrogativas, né, pessoal? Esse exercício aqui é só para condicionar um pouco mais. Eu vou mandar ele para vocês responderem aí do 6 ao 20, mas ele aqui na nossa aula, acho que nós vamos ficar por aqui, que ele está bem tranquilinho, né? Não tem nem muito o que falar mais. Para a gente finalizar, agora sim um exercício de verdade, né? Um exercício que é o nosso tira-teima. Por quê? Esse exercício está mais difícil e ele vai estar aqui misturado. Nós temos positivas, negativas e interrogativas no passado. Como que eu vou saber, né? Quando é interrogativa ou negativa? Aqui na 3, está vendo? Not, negativa. Na 2 e na 5, está vendo que no final tem um ponto de interrogação? Interrogativa. Na 1 e na 4 não tem nem o not, nem o ponto de interrogação, afirmativa. Podem pausar aqui esse vídeo nesse momento e tentar resolver aí de cabeça. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que vocês tentaram resolver de cabeça aí, eu vou vir corrigindo. A número 1, então, afirmativa, work é um verbo regular, basta acrescentar ed. I worked in a bank for 10 years. Tranquilinho.
2, interrogativa com WH. O WH mantém lá onde está mesmo, está até um pouco mais fácil, né? Porque já está o espaço aqui. E o did tem que vir antes do sujeito. Where did you live when you were young? 3, negativa, auxiliar vem antes do not. She did not study French at university. Verbo mantém na sua forma original. 4, verbo regular. He traveled, adiciona o ED, né? Through the Middle East last year. Não vou cobrar de vocês de adicionar um LED aqui, porque é a exceçãozinha. Se adicionar o ED, tá tranquilo, até porque tem uma distinção entre britânico e americano. Um usa sem, o outro com o outro L. É só lembrar do ED aqui, tá tranquilo. He traveled through the Middle East last year. A 5 aqui, a nossa última, vai ser interrogativa, auxiliar vem antes do sujeito. Did they visit the Louvre in Paris? Pessoal, respondemos todos aqui da 1 a 5. Bem tranquilo. E o primeiro exercício, né, o negativo e interrogativo, bem mais tranquilo. Esse misturado pode gerar alguma dúvida aí, né, porque é muita informação misturada, mas tentem responder primeiro as negativas e interrogativas e depois de dominar bem, venham para esse último exercício aqui que é meio que um tiratema. Antes de vocês responderem os exercícios, é interessante praticar um pouco mais essas frases aqui, tá? De ouvir 2 vezes acompanhando, 2 sem, isso aqui ajuda a fixar um pouco mais essa ideia, né? Deixar um pouco mais automático. Pessoal, uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês, só para a gente finalizar. Enquanto eu estou escrevendo, para o que a gente quer, que é conversação, pensem como teoria. Então, vamos supor que você consegue escrever he walked yesterday certinho, he did not walk yesterday. Você está escrevendo bem, pense isso como teoria. O que a gente quer para a conversação é pensar e falar, é essa saída que a gente quer. Então, pensem como escrever numa teoria, um início que é importante para a gente começar a dominar, mas o final é pensando e falando. Então, pegue essa frase aqui e pratique de cabeça. Ele caminhou ontem. He walked yesterday. He did not walk yesterday. Did he walk yesterday? Para a conversação é disso que a gente precisa. Só escrever é incompleto. Pense como teoria, ok? Para a gente dominar a conversação, a gente precisa conseguir pensar e falar, beleza? Pessoal, com isso encerra nossa aula. Vão ficar então esses 3 exercícios para vocês responderem aí. Espero que vocês tenham dominado esse passado simples, combinado? Na nossa próxima aula nós já vamos falar do futuro, ok? Pessoal, excelente semana a todos aí, até a nossa próxima aula.